bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila Yamarino e hoje falaremos sobre a quebra de expectativas. Se você achou alguma coisa estranha até aqui, tudo tem a ver com a sua expectativa e o que o seu cérebro esperava encontrar. Quer ver como isso importa? O que são essas 3 bolas desenhadas? Ou essas? O seu cérebro provavelmente está procurando por padrões para entender ou classificar o que você está vendo. Agora, se eu disser que elas são parte dos pôsteres Think Invisible dos artistas Adrian Boldor e Mark Sulizowski, que retratam personagens famosos com desenhos minimalistas, fica bem mais fácil interpretar esse espaço vazio dentro dos desenhos, porque eles ganharam um significado. O mesmo acontece se você ouvir esse barulho de chuva. Ele muda completamente de sentido quando você descobre que as suas expectativas estavam erradas e na verdade isso é bacon fritando. Como Ray Kurzweil explica em Como Criar uma Mente, o nosso cérebro funciona com o reconhecimento de padrões. Conforme a gente assimila mais informação, construímos pacotes de conceitos que reconhecemos em seguida. Assim como aprendemos a dirigir internalizando os padrões de como pisar nos pedais, olhar para os espelhos e trocar de marcha, o mesmo acontece quando acompanhamos uma história em um filme ou uma série. As histórias são contadas usando o que a gente já conhece para poder fazer sentido. Filmes com muitos elementos visuais, como os filmes de ação, aliviam esse esforço mental de entender a narrativa usando padrões que nós já conhecemos. Para saber o que um personagem é um vilão, por exemplo, um atalho comum é o problema de pele, seja o Darth Vader, o Snoke, o Palpatine e até o Kylo, o lado sombrio da força tem de tudo, menos cirurgião plástico. Sem falar no Freddy Krueger e na menina com o diabo no corpo do exorcista, que tem de tudo na cara. E quando os vilões de James Bond têm cicatrizes, o próprio Bond e os outros heróis não têm problema de pele nenhum. Quando muito a cicatriz do ator com a marca no queixo do Indiana Jones, porque o próprio Harrison Ford sofreu um acidente de carro quando era mais novo. Segundo um grupo de médicos dermatologistas preocupados que analisou os vilões de filmes americanos mais lembrados, as marcas na pele acabam criando um estereótipo que serve como um tipo de sinal externo da corrupção interna dos personagens, como um atalho que conta pra gente na mesma hora quem é bom e quem é mal. O próprio Duas Caras e o Coringa se tornaram vilões quando ganharam as cicatrizes no rosto. Quando a gente mostra um personagem com esse tipo de marcas, como Scar do Rei Leão, a história já está resumida e já esperamos que ele será mal. E conforme a gente vê mais filmes e mais séries, alimentamos o nosso banco mental de expectativas. Rick and Morty se aproveita desse banco de expectativas o tempo todo. Começando pelo Doc e Marty, digo Rick e Morty, que se você já viu De Volta para o Futuro, já espera uma dinâmica dos dois. Por isso você não precisa ser inteligente ou ter um QI alto para entender a série. Se você quiser aproveitar ela bem, o que você precisa é ter a bagagem cultural que os episódios usam, citam e passam por cima sem explicar. Como saber que o Cronenberg dirigiu A Mosca ou conhecer os Borg de Star Trek. E esse ritmo só acelera ao longo dos episódios. Repare como começa o episódio 6 da terceira temporada, Rest and Relaxation, quando os dois partem para o que seria uma aventura de 20 minutos. Nos próximos 30 segundos eles entraram em um monstro, explodiram ele, explodiram toda a tropa inimiga e os monstros que vinham atrás, e em seguida foram premiados e ovacionados pelo povo que salvaram em uma cerimônia que lembra bem Star Wars. O que seria tranquilamente o roteiro de um filme de aventura espacial de verão foi passado em 30 segundos, sem nada explicado ou detalhado. São as nossas memórias de filmes como esse que preenchem a história com sentido. Uma cena dessa não quer dizer nada para quem nunca viu esse tipo de filme. Em Morty's Mind Blowers, cada memória apagada do Morty seria um episódio de uma série de ficção, ou cada objeto amaldiçoado do Sr. Needful. Assim como os exemplos que eu dou no Nerdologia, isso só é possível em uma época onde a gente pode assistir o mesmo episódio mais de uma vez ou voltar para os episódios anteriores, e onde quem assiste compartilha das mesmas referências que quem fala. Do mesmo jeito que nós embrulhamos os conceitos em pacotes para deduzir o próximo passo, os episódios embrulham as referências e constroem em cima das expectativas que eles criam para contar histórias mais complexas. No terceiro episódio da primeira temporada, o Parque Anatômico, assim que o Morty é encolhido, a gente sabe que vai ser uma aventura dentro do corpo, como nos filmes Viagem Fantástica ou Viagem Insólita. E depois que ele entra no corpo e encontra o símbolo do parque e o Dr. Bloom com bengala e bigode, a gente sabe que ele está num parque com problemas de segurança e criaturas perigosas que vão escapar, como em Jurassic Park. Usar esses elementos conhecidos para criar expectativas faz todo sentido, porque a nossa mente já cria o próximo passo, assim como você já esperava o biológico.
E muito do humor do Rick e Morty vem da quebra dessa expectativa, de quando o que a gente espera é trocado por uma coisa nova. O parque temático lembra o parque da Disney, mas ao invés de Piratas do Caribe, tem os Piratas do Pâncreas. Ao invés de dinossauros que escaparam, temos o alcoolismo, as hepatites, a tuberculose, a gonorreia e os outros problemas do Ruben para perseguir o Morty. O passeio pelo intestino delgado lembra a fábrica de chocolates, mas não é bem um rio de chocolate. E digamos que a solução de aumentar tudo não é a mais higiênica. As expectativas são alimentadas para em seguida a gente descobrir uma coisa nova, um novo limite, uma nova perspectiva ou só uma piada boba mesmo. Do mesmo jeito que o tema do desenho é explorar o desconhecido e o que acontece além do nosso universo. Esqueça a expectativa de uma história confortável e com grandes lições. Esqueça o protagonista heróico e preocupado com outras pessoas. Esqueça a noção de que a humanidade importa para o universo. Aliás, esqueça até mesmo que o universo importa, já que a gente pode estar dentro de uma bateria. Com tantos filmes, quadrinhos, séries e desenhos usando padrões para contar as mesmas histórias preguiçosas e cheias de clichês, apelando para o familiar só para ganhar nossa atenção mais facilmente, é ótimo poder ver um desenho onde os clichês servem para construir algo novo. Situações novas podem ser intimidadoras, mas é assim que a gente cresce, mesmo que dê tudo errado, afinal, nem tudo tem propósito. Nesse episódio eu cito Como Criar uma Mente, do Ray Kurzweil, que, embora ele trabalhe mais com tecnologia do que com o cérebro, foi onde eu ouvi a melhor comparação com a maneira como nós juntamos informação para poder reconhecer padrões. Também tem uma discussão bem legal disso, de como a gente aprende e memoriza criando pacotes de conceitos no Arte e a Ciência de Memorizar Tudo, do Joshua Fauer, e de novo, como eu ouço os livros e quais livros eu já ouvi no link do Saiba Mais. No episódio de Saturno, eu vou ficar só com os comentários do Sérgio Sacani do Space Today, que por culpa minha não participou da revisão do episódio, mas mesmo assim foi muito gente boa de me mandar o que ficou faltando. Lua, na verdade, só a nossa, eu devia ter falado satélites de Saturno e não luas, mas como eu li moons enquanto eu escrevi o episódio, eu acabei misturando os termos. Também errei a data de pouso da Huygens, que pousou em Titã em janeiro de 2005 e não em 2011. Outra coisa é que o criovulcanismo de Encélado é bem mais complexo do que eu dei a entender por conta das diferenças da atração gravitacional de Saturno. O que acontece é que o polo sul de Encélado se abre e faz aquelas fraturas geológicas gigantes que são as listras de tigre, que vão até o oceano lá embaixo da crosta de gelo. Que o Sacani não me veja falando isso, mas essas listras são as estrias de Encélado. E quando eu falei planeta errante foi para fazer um trocadilho. Os planetas eram as estrelas errantes, mas descobrimos que eram planetas, ou seja, errantes em grego, mas eu errei e não colou. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais construção em cima de expectativas e até a próxima quinta.